Uma família mineira recém-chegada em Ribeirão conseguiu na justiça o direito da criança de 9 anos ser acompanhada por um professor de apoio na escola estadual. A aluna, que tem 9 anos, foi diagnosticada com espectro autista. Ter o acompanhamento do professor auxiliar, além de um monitor na escola estadual Dr. Antônio de Ederix, em Ribeirão, para a família da Liz é uma vitória. Todas as mães têm que correr atrás. Não é porque é difícil, existe a defensoria pública, você pode recorrer a isso e não desiste, porque é um direito deles e faz uma diferença muito grande. A menina tem 9 anos e, além das atividades que faz na clínica especializada, estuda na escola regular. Ela foi diagnosticada com espectro autista e, desde então, a família não mede esforços para que tenha uma infância normal, principalmente em relação à educação. A partir do momento que a gente colocou ela numa escola, a professora, o pessoal, a equipe da escola começou a notar alguns comportamentos dela. Ela teve sempre o acompanhamento dessa escola especial, onde ela estudou por 4 anos. Depois ela começou a fazer a inclusão numa escola normal e então esse é o 4º ano que ela já está numa escola normal. A família de Minas Gerais e em São Sebastião do Paraíso, a Liz tinha um professor auxiliar em sala de aula. Já aqui em Ribeirão, o desejo era garantir o mesmo direito. Aqui nas escolas eles só conseguem essa monitora. E acontece que eles ficam sem uma educação decente na escola, né? Um acompanhamento especial. A Liz mesmo não conseguia ficar bem na sala de aula. Ela acabava atrapalhando, queria ficar andando, ficava nervosa. Ela estava frequentando para poder ter essa vaga, enquanto eu recorria na justiça para que ela tivesse uma professora de apoio. A companhia de um professor especializado para esse aluno autista em ambiente escolar é uma garantia por lei. E com o parecer positivo da Justiça, o Estado teve que providenciar com urgência. De acordo com as avaliações, ela tem a parte intelectual dela totalmente preservada. Ela é super inteligente, mas sem alguém que ficasse do lado, que ficasse assessorando ela numa sala de aula, ela não ia conseguir aprender sozinha. Eu solicitei na Secretaria de Educação, me foi negado e eles falavam que esse profissional não existia. E a dificuldade para conseguir o benefício não é exclusiva da família da Bruna. Existe o direito, né, mas não se cumpre esse direito. Então, o que acontece é que os pais eles não têm outra alternativa a não ser entrar com uma ação na justiça. A Fabiana é ativa na causa, também tem um filho diagnosticado com espectro autista. Ela conta que os processos que correm na justiça envolvem muito mais do que as questões do ambiente escolar. O acompanhamento multidisciplinar, ele requer todas as terapias, né, como fono, psicóloga, TO, e é bem moroso, né, no estado isso. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Wolfeto, mesmo previsto em lei, essas famílias tinham que enfrentar tanta burocracia assim? Olha, na verdade, quanto mais burocracia, menos democracia. Isso é um postulado universal. E o Brasil não foge à regra quanto a isso. A luta das famílias e das mães das crianças autistas, a luta foi e acredito que durante bom tempo ainda será visível. Porque o caminho para se atingir a verdade é sempre muito tortuoso. E verdade, veritas, em latim, é o lema da universidade mais importante do mundo, da Universidade de Harvard, veritas. Porque em ciência, a verdade é sempre provisória. Karl Popper já dizia que ela muda constantemente em busca da verdade, que continua sendo eterna. Quando nós pretendemos fazer uma análise desse caso específico, nós temos como metáfora um triângulo. Num vértice, a consciência política das mães das crianças autistas. No segundo vértice, a investigação da alma humana, do psiquismo, psique em grego, ânima em latim. Ânima de alma e ânima de animal. O ser humano também é um animal que se julga racional. E no terceiro vértice, uma investigação na caixa preta do ser humano, que é o cérebro.
Bom, no primeiro caso, é de se louvar a atitude das mães das crianças autistas, que lembraram muito bem que quanto mais democracia nós temos, maior respeito se deve ter, por ser regime de maioria, às minorias. Porque num país tão desigual, tão diferente, tão heterogêneo como o do Brasil, a nossa democracia de maioria não é nada mais do que a soma de minorias, dentre as quais as crianças autistas que foram focalizadas com essa matéria e que são objeto mais importante desse nosso comentário. Nós temos que analisar que nesse primeiro verso é importante porque o primeiro presidente da República dos Estados Unidos, logo após a Revolução da Libertação dos Estados Unidos, que eram colônias do Reino Unido, da Inglaterra, foi o seguinte, ele disse George Washington, claramente, quem não defende os seus direitos é um ser humano que é indigno deles. Se não defende você nos seus direitos, que as mães souberam muito bem lutar e defender, você não merece esse direito. 13º salário, direito de defender a empresa quando se trata de empresário, não merece esse direito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo vértice é uma investigação da alma humana. E nós temos, então, nessa investigação, em primeiro lugar, quando se trata de psicose. Psicose é doença da alma, que não é o caso da alma pura da criança autista. Depois nós temos neuroses. Neuroses é perturbação. Per é um prefixo da língua portuguesa que quer dizer que denota incompletude. Amar é doar. Perdoar é mais que amar. É amar com grau. Perseguir é seguir uma pessoa constantemente. Perseguir, completou. Pernoitar é a noite toda, de cabo a rabo. Portanto, o prefixo per de perturbação. Perturbação é um movimento de ansiedade, por exemplo, que é uma neurose. Neurose da ansiedade. A pessoa está cada vez mais aflita e começa a ter essa neurose, que também não é uma moléstia da alma, é uma perturbação. E o terceiro é um transtorno. Transtorno, que é o caso típico da criança autista. Aliás, transtorno e genialidade são dois legumes, ou dois gumes, como diria o presidente Vicente Mateus, de uma mesma faca. Dois gumes de uma mesma faca. Gênio, substantivo. Tem dois adjetivos. Genial. É atributo do gênio. Mas difícil de se entender. Genioso. Temperamental. Difícil. É um X na equação. O espectro. O que é espectro? Speculum, latim, quer dizer espelho. Ele multiplica os casos. E o poeta Victor Hugo, como todo poeta, é primo irmão do profeta, porta-voz de Deus. Ele diz assim, cria um fantasma e o fantasma te destruirá. Um espectro é isso, de speculum, fantasma. Speculum, um espelho que multiplica a visão de algo que não existe, que é um só, foi multiplicado ad infinito. Em terceiro lugar, nós temos a caixa preta da alma humana. Então, nós temos que verificar claramente o seguinte. Em primeiro lugar, nós temos que analisar a diferença do cérebro, que é a residência da razão e da imaginação, que razão tem dois excessos. Só analisar à luz da razão, ou excluir a razão. As duas estão erradas. Agora, Martin Heidegger, no livro O Ser e o Tempo, diz claramente, a razão é inimiga da imaginação. O ser, muito criativo, ele não é racional. Ele é muito racional se ele não for criativo. Agora, se ele tiver uma criatividade grande, uma imaginação próspera, ele vai saber que imaginação é saída, fantasia é fuga, fantó, ilusão, fantasma é uma ilusão, fantasmagoria, fantástico, todas as ilusões. O refrigerante Fanta, quer dizer, ilusão também. Vem do grego, vem do idioma grego. E nesse caso, especificamente, nós temos que considerar que a criança autista, a alma da criança autista, ele percebe claramente que não é pela quantidade de amigos que ele tem, é pela qualidade das amizades que eles comunicam. Já tem um diferencial que nos leva a refletir mais sobre um problema realmente difícil de se entender. Essa é a questão.